Questão 3, galera. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas, cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores? Gente, muita atenção. Essa questão é um caso de dominância incompleta. A dominância incompleta é um tipo de herança que existe na genética em que o indivíduo heterozigoto vai apresentar fenótipo intermediário entre os indivíduos homozigotos. Eu vou explicar para você essa questão baseado em uma espécie de planta que é conhecida como planta maravilha, que é um caso de dominância incompleta e que vai nos permitir então entender como é que se resolve essa questão. Então, a planta maravilha, ela possui um gene que é chamado gene C. Esse gene, ele está relacionado com a determinação da cor das flores da planta. Esse gene C possui dois alelos. Ele possui um alelo chamado CV e ele possui um alelo chamado CB. O alelo CV, ele é responsável por determinar na planta a produção de pigmento vermelho. E o alelo CB é responsável por determinar na planta a falta da produção de pigmento. Galera, isso mesmo. Então fique muito esperto. O que vai acontecer na planta maravilha é o seguinte: se a planta ela tiver o genótipo CV, a cor da flor dela será vermelha. Por quê? Porque ela só tem alelo CV, que determina a produção de pigmento vermelho. E aí ela vai produzir uma certa quantidade de pigmento e vai permitir que a sua flor seja dessa cor. Fechado? Mas olha que curioso. Se a planta ela for heterozigota, CV-CB, o que vai acontecer com a cor da flor dela é que a cor da flor será rosa. Leandro, por quê? Porque essa planta ela possui um alelo, que é o CV, que determina a produção de pigmento vermelho, mas ela possui outro alelo, que é o CB, que determina que não haja produção de pigmento. Gente, muita atenção. Aqui não tem aquela história de alelo dominante e alelo recessivo. Na verdade, aqui vai contar muito a quantidade de alelos que a planta vai possuir para a produção de pigmento. Se a planta ela tiver só uma vez o alelo CV, que produz o pigmento vermelho, é como se ela produzisse a metade da quantidade de pigmento que uma planta que tem duas vezes o alelo CV produz. Entendeu? Então, a planta que é CV-CB, ela produz metade de pigmento vermelho que a planta CV-CV. É por isso que essa planta CV-CB ela vai ter a flor rosa, porque vai ter menos pigmento vermelho e a flor não vai conseguir ficar muito corada. Por fim, se uma planta for CB-CB, a cor da flor vai ser branca, porque ela não vai produzir nenhum pigmento. Aí fica branquinha a cor da flor. Então, isso é a dominância incompleta que acontece na planta maravilha. Ok? Aí, ó. O enunciado da questão fala do cruzamento entre plantas de flores de cor rosa. Resultam plantas com flores. Vamos lá para o quadrado de Pinet, que é a nossa ferramenta da genética, muito útil. Aí é o seguinte, gente. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa. Epa, a gente já sabe que o genótipo dessas plantas vai ser CV-CB. Concorda comigo? São plantas heterozigóticas. Então vamos colocar aqui, ó, uma planta do sexo masculino e a outra do sexo feminino, representado aqui na maior tranquilidade. Quais são os gametas que a planta do sexo masculino vai produzir?
gameta CV e gameta CB. Da mesma maneira que a planta do sexo feminino. Porque a planta do sexo feminino também vai ter flor rosa, então vai ser heterozigótica. Então vai ficar CV, CB, os gametas da planta do sexo feminino. Se você for fazer a combinação dos gametas, vai ficar da seguinte maneira. O gameta masculino aqui, ó, CV, vai poder se encontrar com o gameta feminino CV. Aí vai dar CV, CV. Mas também o gameta masculino CB pode se encontrar com o gameta feminino CV. Aí vai dar como? Vamos colocar o CV na frente só por convenção. Vai ficar CV, CB. Ok? Depois pode acontecer também do gameta masculino CV encontrar o gameta feminino CB. Aí vai ficar como? CV, CB. Eita laia! E por fim pode acontecer do gameta masculino CB encontrar o gameta feminino CB também. Vai dar CB, CB. Então a proporção genotípica desse cruzamento vai ficar a seguinte: uma planta CV-CV para duas plantas CV-CB para uma planta CB-CB. E a proporção fenotípica será uma planta de flor vermelha, por conta do 1CV-CV, para duas plantas de flor rosas, tá bom? Por conta dos 2CV-CB, para uma planta de flor branca, por conta de 1CV-CB. Perceba que a proporção fenotípica desse cruzamento é diferente da proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Porque na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel, nós teremos 3 fenótipos dominantes para um recessivo. Só que aqui não existe essa história de dominante e recessivo. Fechado? E aqui nós teremos 3 fenótipos, né? Nós teremos o fenótipo vermelha, o fenótipo rosa e o fenótipo branca para a cor das flores. Então o gabarito é letra B, das 3 cores prevalecendo as cor-de-rosa.